Apesar de no senso comum moeda e dinheiro representarem a mesma coisa, elas trazem significados na sua origem distintos e que é importante a gente ter consciência. A moeda, em tese, ela tem três características, três funções básicas. Primeira dela, meio de troca. Segunda, reserva de valor. E terceiro, unidade de conta. O dinheiro seria, então, na sua origem de concepção, a expressão da moeda. E pra gente, de onde é que vem esse termo? Até se você for pensar, em inglês a gente fala money, cash. O que isso significa? Significa dinheiro ou moeda? E por que em português, no caso, a gente sofre com essa questão das traduções? A expressão dinheiro, ela vem do latim denarius, que era a moeda mais utilizada em Roma e caiu no senso comum e passou a ser utilizada então como denário e para nós chegou dinheiro na tradução em português. Diferentes povos, diferentes nações, tem essa concepção da palavra diferente. Então, por mais que essas duas palavras, moeda e dinheiro, na sua origem, tragam conceitos distintos, na nossa cultura passamos, no caso, a incluir com o mesmo significado. Mas é importante vocês terem essa clareza na origem dos conceitos. E por quê? Porque não tem como a gente falar sobre criptomoedas sem entender um pouco de economia, de história. Se você acha que quando a gente fala de tecnologia blockchain, a gente só está falando de ciência da computação, você está enganado e esse curso vai abrir os seus horizontes. Bom, então vamos avançar. Ao longo dos tempos, várias coisas, vários bens foram utilizados como dinheiro. Por exemplo, pedras, conchas, peles de animais, cereais, enfim, dependendo da cultura, da região, dos povos, diferentes formas de dinheiro, de bens, no caso, se tinha como um valor, como uma necessidade. As primeiras formas, assim, práticas que a gente tem na história, no início da civilização, de troca de bens com valores, se tem o escambo, que no caso era a prática utilizada aí no início da civilização. Como é que funcionava o escambo? Bom, basicamente eu tenho algo que você precisa e você tem algo que você e eu tenho algo que você quer. No caso, tem que ter uma coincidência de desejos. Então, à medida que a sociedade foi evoluindo, no caso, foi havendo uma maior especialização, ficou cada vez mais difícil ter essas coincidências de desejo. No caso, enquanto a sociedade ainda estava bastante limitada ali na questão, cada família produzia determinadas coisas, ia lá no mercado, na feira e fazia a troca. Eu preciso de 2 sapatos, eu vou te entregar tantos quilos de cereais, de arroz, de trigo, enfim, era uma maneira de você gerar e fazer essas trocas diretas. Mas à medida que começou a ter sobras, no caso, a agricultura, a pecuária foram evoluindo, essas trocas passaram a não ser mais viáveis, até pelo ponto de vista de que a sociedade começou a se conectar com outros povos. Grupos e tribos pequenas começaram a viajar, a explorar novos territórios, a desbravar novos territórios. E essas coincidências deixaram de existir, porque para uma pessoa que representava um valor, para outra comunidade não tinha a mesma identificação de valor. Por exemplo, para os astecas, o ouro era tido como para adornar, para decoração, mas no caso para os europeus, os espanhóis, era tido como uma riqueza. Então, tem essa distinção, realmente, já era tido pelos espanhóis e portugueses como uma moeda, realmente, o ouro. E se você for ver, essas civilizações não entendiam o ouro como realmente uma moeda a ser trocada. Para eles, era realmente para embelezar, era uma divindade, então era só para você embelezar as suas casas, os seus palácios, no caso. Então, é importante ter claro isso, essa evolução que a gente vem passando. Às vezes a gente não cria essas conexões diretas com o início lá das civilizações e está totalmente relacionado com os dias de hoje. Uma curiosidade que eu quero trazer aqui para vocês é sobre a pedra raio, Stonehenge, que é da ilha Iapé, da micro-Indonésia, e que foi utilizada, aliás, até hoje ainda existem as pedras raios. Eram discos de pedra de calcária gigantescas e que se considera hoje em dia como um embrião do que significa blockchain. Vocês conseguem ter ideia disso? De uma blockchain milenar?
Pois é, porque não é tão diferente do que você imagina uma blockchain. Então, com essas pedras, cada transação ficava registrada dentro dessa comunidade da ilha Yap como um bem. Eu quero comprar ou adquirir alguma coisa do meu vizinho lá na comunidade e eu tenho registrado a posse, no caso, da pedra. Devido ao fato dessas pedras serem realmente gigantescas, não havia uma troca, uma movimentação no caso das pedras. Elas só mudavam de proprietário, o que nos remete muito, inclusive, à questão do funcionamento da blockchain, do que a gente conhece atualmente, que no caso você faz uma mudança de proprietário, você tem a posse no caso, e isso já servia como uma garantia para as pessoas de fazerem negócios naquela comunidade. Então, só para vocês terem uma ideia de como que muitas das questões que a gente acha hoje em dia irreais, impossíveis, mas como esse negócio digital, essa moeda digital que nem existe, como é que isso funciona? Pois é, na verdade, isso remete à nossa história como civilização, apenas numa nova plataforma, digamos assim, atualmente digital, sem você precisar mover toneladas por aí. Inclusive, tem um trecho do livro do Carl Menger que ele fala, inclusive, sobre essa questão de, mas afinal, o que é dinheiro? E ele fala o seguinte: a propriedade essencial que leva um bem a ser livremente adotado como dinheiro no mercado é a sua vendabilidade, isto é, a facilidade com que um bem pode ser vendido no mercado sempre que o seu detentor o desejar, com uma perda mínima refletida no seu preço. O que ele está querendo dizer? Exatamente isso que a gente estava falando agora. Diferentes pessoas, ao fazer essa troca, têm que identificar valor, identificar que não está perdendo valor com isso. Então, à medida que a sociedade foi avançando, se tornando mais complexa, se tornou necessário a criação de novas formas de dinheiro, e aí a gente vai ver a criação das moedas. Então, como a gente viu, várias coisas cumpriram aí o papel de dinheiro. E entre os mais conhecidos aí que a gente conhece na origem realmente da civilização, tá os metais preciosos, que faz parte até hoje aí da nossa sociedade, as trocas, investimentos em ouro, em prata. Então assim, por isso até que se considera que o ouro é a reserva de valor aí que se provou no tempo, que até hoje os detentores de ouro tem aí uma preservação realmente do seu patrimônio, porque é um ativo escasso e que não pode ser emitido conforme o desejo de uma pessoa ou de um político, de um governante. Inclusive, a gente vai falar mais sobre isso aí avançando. A gente também vai falar sobre a questão do papel moeda, da moeda que a gente conhece emitida pelos governos atualmente. Vamos falar sobre a questão do lastro. Então, tudo isso está conectado e é importante você ter isso em mente.